Bom dia a todos e a todas. Agradecer muito a vossa presença nesta manhã, agradecer também o dia de ontem, contabilizámos 160 profissionais, no período da tarde estiveram 160 profissionais distribuídos e distribuídas por 5 workshops. Eu acho que é um número muito significativo, tendo em conta que é uma semana também com muitos acontecimentos e com muitos eventos nesta temática. Sem mais delongas, queria só partilhar, antes de passar a palavra à professora Lina Coelho, a quem agradeço desde já a disponibilidade e também o trabalho hercúleo que foi fazer a redação de um parecer em tão curto espaço de tempo, dizer-vos que por motivos aqui de alguma reorganização com um dos oradores, vamos protelar a pausa para café após a intervenção do Dr. João Oliveira da Polícia Judiciária, ou seja, faremos agora a conferência da professora Lina imediatamente seguida da intervenção sobre sobre o papel da Polícia Judiciária no crime de violência doméstica e depois então convidamos todos e todas para uma pausa para café. Só contextualizar, o parecer do Conselho Económico e Social, que foi publicado em março deste ano, surge na sequência de uma iniciativa parlamentar, a pedido, neste caso, da bancada parlamentar do Partido Socialista, para que se fizesse um diagnóstico amplo sobre as áreas lacunares. Sabemos que existem, também sabemos muito bem os progressos que temos feito, mas a ideia aqui era tentar identificar áreas onde ainda faz falta aprofundarmos trabalho. E, de facto, é um documento que aconselho vivamente a terem nas secretárias de trabalho, porque cobre todas as áreas governativas onde ainda há coisas a fazer. A justiça não é uma exceção, portanto, o que hoje desafiámos a professora Lina era para nos trazer o que é que este documento, o que é que este parecer identificou como áreas prioritárias a trabalhar na área da justiça, mas o documento cobre outras matérias, cobre saúde, cobre educação, cobre segurança social, cobre trabalho, cobre habitação, obviamente, que é um tema premente neste momento. É um documento também que tem a vantagem de compilar num único documento, passa aqui a redundância, outras recomendações que já estavam feitas ao Estado português, nomeadamente recomendações do Comitê Grévio, do Comitê CEDO e da equipa de análise retrospectiva de homicídios, ou seja, tem também esta vantagem de ter compilado resultados de outras avaliações externas às quais o Estado português está vinculado, desde logo aquelas que decorrem dos instrumentos de direito internacional. Sem mais delongas, dava a palavra à professora Lina, agradecendo-lhe muito a colaboração e desafiar-vos a que depois destas reflexões também pudéssemos ter aqui um pequeno espaço de algumas questões e de reflexões. Obrigadíssima, professora. Muito bom dia a todos e a todas. De facto, quero agradecer, antes de mais, a oportunidade por vir aqui apresentar brevemente o parecer do qual fui relatora. Ele foi aprovado por unanimidade dos membros do plenário do Conselho Económico e Social, que são várias dezenas de representantes dos mais variados setores da sociedade portuguesa portanto, isso é significativo, não é? Este parecer corresponde a uma orientação da atual presidência do Conselho Económico e Social no sentido de abrir a atividade do Conselho a problemas relevantes da sociedade portuguesa para além daqueles que são tradicionalmente objeto de trabalho do Conselho e que, enfim, se têm centrado nas relações de trabalho e na concertação social. Portanto, este parecer abre para áreas mais amplas. E o parecer contou com o contributo de um grupo de trabalho interno ao Conselho Económico e Social, mas também com o contributo decisivo de cerca de 2 dezenas de especialistas e entidades externas ao Conselho, incluindo ONG que trabalham na área da violência doméstica e contra as mulheres e entidades também da área da justiça, especialistas nesta área, incluindo mesmo autoridades policiais, com representantes da GNR e da PSP e, obviamente, do Ministério da Administração Interna. Bom, ele está disponível no site do Conselho Económico e Social, na área pareceres, portanto, é facilmente acessível e foi publicado recentemente em livro pela editora Almedina com o sugestivo título Violência Doméstica, Retrato de um País na Sombra,
que conta com um prefácio do Presidente do Conselho. Como a Marta já disse, é um parecer abrangente, que não se foca apenas nos aspectos jurídico-legais, portanto, enfim, faz um diagnóstico do conjunto das áreas relevantes, enfim, que o grupo identificou como relevantes para a abordagem a esta temática, e depois desse diagnóstico tem um capítulo longo de recomendações para todos aqueles domínios, e foi assim que acabámos por chegar às 140 páginas, o que é uma coisa bastante, enfim, volumosa para um parecer desta natureza. Bom, o parecer considera naturalmente que a violência contra as mulheres e a violência doméstica é um fenómeno estrutural, permanente, cujas manifestações são múltiplas e se reinventam com os movimentos de transformação das sociedades e das economias. O fenómeno da ciberviolência é uma manifestação clara dessa renovação e dessa reinvenção deste tipo de fenómeno, e considera também que a cooperação e a manutenção de diálogo interinstitucional é necessária ao sucesso das políticas e à utilização eficiente de recursos públicos, neste domínio como noutros, aliás, e que essa cooperação e esse diálogo tem que ser assegurado através de uma liderança atuante ao mais alto nível. Os sucessos dos últimos anos no avanço ao combate à violência doméstica, na opinião do grupo que trabalhou para este parecer, resultam dessa capacidade de liderança efetiva e atuante, sem a qual o panorama nacional não se alterará, porquanto existem diversas lideranças parcelares incapazes de visão de conjunto e, por vezes, sem capacidade ou vontade de partilhar conhecimento e informação. Portugal adotou, de facto, nos últimos anos, um substantivo conjunto de alterações legislativas, de medidas e reformas, pensadas de forma participada e planeadas de modo integrado. Todos conhecemos, nomeadamente, a Resolução do Conselho de Ministros 139 de 2019, mas há outras medidas. As auscultações e consultas realizadas no âmbito deste parecer apontam, assim, antes de mais, para a necessidade de concretizar plenamente aquele processo, implementando as ações ainda não realizadas, avaliando e aperfeiçoando em conformidade as que foram concretizadas e dotando as diversas entidades que atuam neste domínio da formação e dos meios humanos e materiais adequados. Malgrado os progressos alcançados, o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica continua a manifestar fragilidades, em muitos casos por deficiente ou insuficiente aplicação das normas em vigor, noutros casos por lacunas na legislação, escassez de meios, impreparação dos diversos agentes ou incapacidades de articulação entre as entidades que intervêm no processo. As articulações e dinâmicas de comunicação entre o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal são muito dispares nas diferentes circunscrições territoriais, devido a diversas razões, mas que se manifestam muitas vezes em diferentes práticas, em diferentes zonas territoriais e também a diferentes estruturas de suporte. Ora, as articulações e dinâmicas de comunicação entre o Ministério Público e os OPCs são essenciais para a mobilização de todos os instrumentos legais disponíveis, detação em flagrante delito ou fora de flagrante delito, realização de diligências imediatas ou recolha de prova, etc., assim como são fundamentais para a prevenção da atividade criminosa ou do agravamento da violência e para a proteção da vítima. Especificamente em relação às crianças, apesar da entrada em vigor da Lei 57 de 2021 e 10 anos depois da aprovação da Convenção de Istambul, a que Portugal se vinculou, reconhecendo que as crianças expostas a contextos de violência familiar são também elas próprias vítimas de violência, os tribunais continuam a não a reconhecer como vítimas, mas sim como menores que estão no centro de um conflito entre os progenitores. Um aspecto crítico que condiciona muito a atuação nesta área decorre da Lei de Promoção e Proteção, a qual estabelece que para haver contacto com a criança ele tem de ser autorizado por ambos os progenitores, sendo que muitas vezes o agressor não dá essa autorização. O parecer considera que no âmbito legislativo foram introduzidas alterações significativas nos últimos anos, sendo agora o tempo, sobretudo, para consolidar os avanços conseguidos, consolidá-los na doutrina, na prática judiciária, através de formação, de discussão jurisprudencial e de debate público.
Ainda assim, sobra alguma margem para aperfeiçoar o edifício legislativo, sobretudo com o propósito de assegurar a sua harmonização com os instrumentos internacionais a que Portugal se encontra vinculado, e destaca-se neste momento um conjunto de pequenas ou menos pequenas ajustes para a adequação, por exemplo, ao artigo 52º da Convenção de Istambul, ou, como a Marta já referiu, às recomendações do Comitê CEDAW, que insta o Estado português a alterar o Código Penal para definir como crime todas as formas de violência contra as mulheres, incluindo a violência cibernética e o femicídio, e esta questão do femicídio é extremamente polémica. Também o relatório Grevio, que a Marta também referiu, tem algumas recomendações ainda para ajustes legais. Os especialistas consultados consideraram também que importa muito especialmente promover a reflexão sobre a conveniência e a adequação de se virem a demolir barreiras ainda praticamente estanques e em boa parte artificiais que se erguem atualmente entre as jurisdições criminal e as de família e menores. No que diz respeito à aplicação da justiça e à proteção das vítimas, o sistema judicial não trata o crime de violência doméstica como crime violento que efetivamente é. Assiste-se frequentemente à falta de resposta atempada e adequada por parte dos tribunais, pondo em causa a segurança das vítimas. O processo de crime continua centrado nas vítimas enquanto testemunhas e na sua colaboração com o tribunal, não obstante as alterações legislativas e as determinações de política pública, constituindo assim um obstáculo objetivo ao combate eficaz a este tipo de crime. O facto dos homicídios em contexto de violência doméstica revelarem uma proporção significativa de casos com antecedentes registados no sistema de justiça evidencia que continuam a ocorrer lacunas na capacidade de triagem. Por outro lado, a elevada taxa de arquivamentos e de suspensão provisória de processo sugerem que o início da intervenção policial e jurisdicional, sob a liderança do Ministério Público, pode, e é com certeza, ser determinante para alterar este estado de coisas. É amplamente reconhecido que se coloca sobre as vítimas, em exclusivo, um excessivo e inapropriado ónus probatório, em evidente contradição com a natureza pública que o crime assume. Aponta-se também o uso frequente do direito de recusar depoimento, ao abrigo do disposto no artigo 134º do Código de Processo Penal. Sendo a violência doméstica um acontecimento social que dá origem a processo de crime, a possibilidade de fazer a diferença está na capacidade de aplicar medidas de contenção rápida às pessoas agressoras, ou seja, no prazo legal de 72 horas. Para isso é preciso, é fundamental compreender o fenómeno em si mesmo e não recear assumir que a vitimação é suscetível também ela de ser presumida, sem colocar, obviamente, em causa a fundamental e intocável presunção da inocência. Por outro lado, não se pode continuar a aceitar que seja a vítima, com sinais evidentes de maus-tratos físicos, muitas vezes acompanhada de crianças pequenas e só com os seus bens essenciais, a sair de casa, ao mesmo tempo que se permite que, sem detenção, a pessoa agressora não seja levada à presença das autoridades judiciárias. Perpetua-se assim a vitimação, incluindo a das crianças, forçadas a permanecer em casas-abrigo por períodos de tempo inaceitavelmente prolongados e fora do seu ambiente habitual. Quanto aos aspectos processuais, o parecer refere, entre outras coisas, que quando da apresentação da denúncia, a vítima parte de uma situação de desfavorecimento e desigualdade em relação à pessoa agressora, a quem é automaticamente nomeado um defensor oficioso quando constituída a arguida. Merecem também referência no parecer as custas processuais e os seus elevados montantes. Mesmo quando ocorre presunção de insuficiência económica, esta não deve dizer exclusivamente respeito aos processos judiciais de violência doméstica, mas também a outros com eles diretamente relacionados e deles derivados, nomeadamente os de divórcio, partilha de bens ou regulação de responsabilidades parentais. Acresce ainda que, apesar de ser garantida a tramitação dos pedidos como urgentes, sempre que no requerimento apresentado consta a informação de que foi atribuído o estatuto de vítima,
é por demais pertinente atribuir automaticamente proteção jurídica no momento da apresentação da queixa. É também referido o frequente incumprimento do disposto no número 2 do artigo 25º da Lei 112 de 2009, tendo muitas vezes a mesma vítima 3 advogados diferentes nos processos de violência doméstica, divórcio e regulação das responsabilidades parentais, o que se traduz, inevitavelmente, no recontar da narrativa de vitimação a diferentes patronos ou patronas e pode ter impacto no retrocesso emocional das vítimas, traduzindo-se numa forma de vitimação secundária. Continua a assistir-se a um questionamento das vítimas no momento da apresentação da denúncia ou da tomada de declarações pelos órgãos de polícia criminal sobre o seu eventual consentimento face à suspensão provisória do processo e sobre o seu desejo de proceder criminalmente contra a pessoa denunciada. Isto levanta questões legais e morais, na medida em que a violência doméstica é um crime público, pelo que não deveria admitir desistência de queixa e porque a vítima, a quando da apresentação de queixa, tende a encontrar-se emocionalmente fragilizada e, frequentemente, não possui informação jurídica sobre o Instituto da Suspensão Provisória do Processo, para nele poder consentir de modo devidamente informado. Estas situações fundamentam a importância do papel desempenhado pelo SGAV e a desejabilidade da sua multiplicação por forma a cobrir todo o território. Um outro aspecto referido é a quase exceção ou inexistência de serem requeridas declarações para memória futura à vítima, malgrado serem conhecidas todas as vantagens que esse tipo de diligência antecipada comporta e o seu papel na diminuição do impacto emocional, na preservação da memória e na prevenção da vitimação secundária. Assinala-se também o recurso diminuto à solicitação de técnicos ou técnicas de apoio para acompanhamento das vítimas em diligências processuais, que poderia atenuar algumas das principais dificuldades sentidas pelas vítimas nestas circunstâncias. Considera-se também necessário efetuar a revisão, adaptação e especificação dos formulários de pedido de adiantamento de indemnização às vítimas de violência doméstica e de crimes violentos, pois o formulário em vigor não contempla a possibilidade de morte da vítima e de ser requerido o adiantamento para os herdeiros legítimos e não possui campos adaptados para este cenário, não obstante tratar-se de uma possibilidade contemplada no artigo 2º, número 2 da Lei 104 de 2009. Relativamente às crianças vítimas, os tribunais não aplicam a medida de coação de restrição do exercício das responsabilidades parentais, atualmente previsto no artigo 31º da Lei 112 de 2009, por força da entrada em vigor da Lei 57 de 2021, 16 de agosto. Mesmo quando os tribunais com diferentes jurisdições desarticulam entre si, o que nem sempre acontece, os tribunais de família menores continuam a não reconhecer a vítima, a criança, como vítima de violência doméstica, ou seja, como um ser de direitos. Por outro lado, as crianças são ouvidas pelos tribunais sem recurso a método adequado à identificação do seu superior interesse, frequentemente, ficando assim afetadas a segurança jurídica e a igualdade de tratamento entre cidadãos e cidadãs. É frequente as crianças serem confrontadas com decisões judiciais não conformes com o seu superior interesse, designadamente quando a criança recusa visitas do progenitor, situação em que tende a ser assumida uma presunção tendenciosa por parte dos profissionais que induzem a criança a aceitar as visitas sem se aferir efetivamente os seus motivos, o que impede uma investigação rigorosa e a garantia dos seus superiores interesses. Finalmente, sobre a formação, e eu estou apenas a fazer um resumo do parecer, porque não faria sentido outra coisa, considera-se que a formação de atores estratégicos no âmbito da prevenção e combate à violência sobre as mulheres e à violência doméstica é essencial para a compreensão do fenómeno, antes de mais, porque temos todos intuitivamente a percepção que o compreendemos sem o compreender e, portanto, a formação é fundamental, antes de mais, para compreender o fenómeno, para a desconstrução de estereótipos que tendem a subalternizar as mulheres, mas também, evidentemente, para o conhecimento e compreensão das questões técnicas envolvidas, que têm, obviamente, especificidades e complexidades próprias.
Esta necessidade aplica-se a todas as pessoas que trabalham com ou sobre direitos humanos, e a questão da violência doméstica é, antes de qualquer outra coisa, uma gravíssima violação de direitos humanos. E, portanto, estão aqui compreendidas as polícias, os juízes e juízas, magistrados e magistradas do Ministério Público, advogados e advogadas, assistentes sociais, profissionais de psicologia, jornalistas, profissionais de saúde e por aí fora. Em particular, a formação e sensibilização de profissionais que trabalham na área é condição necessária para a tomada célere de decisões judiciais, assim como para a tomada de decisões adequadas a cada caso concreto, que continuam a não se verificar em muitos casos. E fico por aqui e agradeço muito a vossa atenção. Professora Lina, acho que foi absolutamente direta aos pontos e está muito bem recepcionada a mensagem. Agradecer muito a capacidade de síntese, é um parecer longo, o que era pedido para hoje era que trouxéssemos aqui tópicos de discussão sobre o tema deste fórum, que é de facto a perspectiva da justiça. Acho que deixou aqui já muitos tópicos também para o painel da formação, e estou aqui a olhar, fico francamente contente que já estejam no período da manhã, apesar dos imensos compromissos que acredito que tenham, mas temos praticamente o painel sobre formação de profissionais já presente e, portanto, agradecer muito também a presença dos profissionais que vão intervir nesse painel. Eu tinha aqui o papel moderador, mas fiz aqui alguns tópicos que abriria depois para discussão muito rápida, antes de passar ao Dr. João, sistematizando algumas ideias, eu penso que são subejamente conhecidas da maior parte de nós, as questões de ser absolutamente essencial uma visão de conjunto para a concertação de políticas não fragmentadas e não parcelares, a chamada de atenção para as alterações legislativas decorrentes nos últimos anos, muitas das quais decorrentes da ratificação da Convenção de Istambul em 2014, a importância da formação que começou e terminou com esse apelo, e acho que é absolutamente fundamental voltarmos à questão da capacitação, a articulação entre o Ministério Público e os OPC e esta grande heterogeneidade, esta ideia de que temos um país a várias velocidades. Eu diria que não é só nesta articulação, mas temos esse feedback de que de facto é muito heterogéneo e depende muito da capacidade de comunicação, às vezes quase a título pessoal, que se consegue em determinados territórios e não tanto de procedimentos que estejam standardizados, as questões do papel da criança no processo penal e de como nem sempre isso é tido em conta, a necessidade de aperfeiçoamento do edifício legislativo para conformar quer com as recomendações do Comitê CEDO, quer com as recomendações do GREVE, e dar-vos nota também que Portugal submeteu recentemente, no passado dia 26 de outubro, uma avaliação especial temática ao GREVE, especificamente sobre as respostas da Justiça. Portanto, queremos que no primeiro trimestre de 2024 teremos o feedback do Conselho da Europa sobre este tema em concreto. As questões também relacionadas com o adjetivo é meu, com a débil aplicação de medidas de contenção rápida ao agressor. Só para vos dar uma nota, nós ao dia de hoje, portanto 24 de outubro, temos cerca de novembro, obrigada, mas seria outubro, seria mais ou menos, não falharia muito. Temos cerca de 400 ou 500 agressores com vigilância eletrónica e temos mais de 5.000 pessoas, 99% mulheres, com medida de proteção por teleassistência. Acho que é um dado que, portanto, temos 10 vezes mais medidas de proteção aplicadas a vítimas, portanto, com o ónus da segurança totalmente colocado na vítima e em crianças, portanto, temos menores com teleassistência e, portanto, 1/10 desse número de medidas de contenção, de proibição de contactos com recurso à vigilância eletrónica. Isto depois leva-nos ao problema dos acolhimentos extemporâneos e demasiado longos em casa de abrigo, e outra questão que trouxe, que também ressalva do parecer, esta possibilidade de ser equacionada a isenção de custas em todos os processos que estão a ocorrer. Estão aqui vários colegas que estão em equipas de apoio à vítima e sabem da dificuldade que
as pessoas terem em curso 2 e 3 processos, às vezes além desses têm outros até por dívidas contraídas pelo cônjuge. Portanto, estão muitas coisas a acontecer e, de facto, 2 pontos que o parecer ressalva que me parecem francamente importantes. A questão da isenção das custas e a exigência, a vantagem de estar concentrado no mínimo de profissionais possível toda a gestão destes processos, num único advogado ou única advogada e, no ideal, quase que um processo conjunto que não obrigasse as pessoas a terem que correr, às vezes até em tribunais diferentes no país, tem um processo a correr no Porto, outro processo a correr em Beja, e, portanto, com a dispersão e com a exigência que isto até em termos de custos financeiros para a pessoa se deslocar. Portanto, sem mais demoras, eu dava aqui, se o Dr. João me permitir, ainda uns 10 minutinhos de conversa, algumas questões, eu fui vendo algumas expressões faciais, se as colegas e os colegas quiserem partilhar o que é que estavam a pensar quando davam esse feedback não verbal, acho que temos aqui uma oportunidade e aconselhar-vos vivamente a leitura deste parecer, sendo que não vamos ter lá a doutora Lina para nos estar a fazer a súmula, mas sugiro francamente a leitura atenta deste parecer. Portanto, quem quiser abrir, força. Os micros estão, não estou a ver. Está ali, obrigada, Ricardo. É aqui. Está aí, obrigada. Bom dia, sou Adalberto Fernandes. Os meus parabéns à intervenção da Sra. Doutora Lina Coelho. Gostaria só de perguntar, à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, se foram convocados especialistas relativamente às mulheres e crianças com deficiência, e se nas recomendações, lamento ainda não ter lido o parecer, se nas recomendações há uma chamada de atenção para esta área, principalmente para as mulheres com deficiência intelectual, ou do espectro do autismo, ou as mulheres surdas, todo esse campo que muito complicado e com perplexidades muito específicas e onde estas questões ganham outra pertinência e outra urgência. Muito obrigado. Sim, eu agradeço a questão. As pessoas com deficiência estão representadas no Conselho Económico e Social através das suas associações representativas e devo dizer que foram das entidades mais intervenientes durante o processo do parecer e, portanto, o parecer de facto faz um diagnóstico, portanto, na componente diagnóstico dá atenção às especificidades e exigências particulares das pessoas com deficiência e depois nas recomendações também, e portanto eu não dei aqui, enfim, tinha aqui um limite mas devo dizer que mal acabei de falar, lembrei-me que devia ter feito pelo menos uma linha de referência, porque efetivamente foi um assunto que foi muito chamado a atenção durante todo o processo, pelas organizações que representam a população com deficiência no Conselho Económico e Social, de uma forma muito vincada, nota-se até pela urgência dessas reivindicações e dessas propostas, que é realmente todo o mundo, o parecer na versão do livro tem aquela coisa do país na sombra, se há sombra é precisamente no domínio da população com deficiência, onde a violência está submersa, não é? A ideia de que o primeiro problema é identificá-la e diagnosticá-la, desde logo, não é? Porque há todo um conjunto de dificuldades, aliás, ontem na sessão da tarde esse assunto também veio à baila. Portanto, sim, o parecer trata a questão da deficiência e faz recomendações específicas nesse domínio, sim. Mais, está ali atrás, já está, obrigada. Bom dia, eu peço desculpa que eu estou um bocadinho afónica e queria agradecer à Sra. Professora Lina Coelho a excelente exposição que nos fez. Eu não tenho propriamente nenhuma dúvida, nem nenhuma questão para colocar, queria só deixar uma nota à reflexão de todos, que tem a ver com a questão de as polícias perguntarem à vítima se deseja procedimento criminal. A questão é que, na perspectiva de um juiz, que tem que depois
pronunciar-se sobre a prova, valorá-la e fixar os factos e enquadrá-los juridicamente, pode acontecer que a prova que é produzida no inquérito, digamos que não tenha a mesma amplitude ou a mesma profundidade na audiência, discussão e julgamento. E o que sobra para efeitos de condenação sejam algumas das condutas que enquadram a violência doméstica, mas que correspondem a tipos de crime que são crimes de natureza semipública. E a vítima ser confrontada com o desejo de procedimento criminal pode fazer a diferença entre a impunidade total do agressor ou a sua condenação por crimes que são de natureza semipública, na perspectiva de que a prova não chega ou não é suficiente para enquadrar aqueles comportamentos isolados naquele âmbito de desumanização e de controle e de predomínio do agressor sobre a vítima. Noto ainda que na jurisprudência neste momento é discutida essa questão. Há colegas que entendem que, não obstante não haver um desejo expresso de procedimento criminal, ainda assim devemos condenar os agressores, desgarrados desse contexto ou dessa qualificação de agressores, por estes crimes isoladamente considerados ameaça ou agressão à integridade física. Outros consideram que não, na medida em que, se não há violência doméstica, perde-se a configuração de crime público e, portanto, o que resta são crimes de natureza semipública. Se a vítima não declarou desejar procedimento criminal, a consequência é a extinção do procedimento. Portanto, é só esta nota que eu queria deixar à reflexão e a notícia de que esta questão é discutida hoje em dia na jurisprudência, nos tribunais da relação. Muito obrigada. Muito obrigada, uma chega importante, significativa. Muito obrigada. Temos mais uma questão, ou reflexão, ou partilha? Parece que não, Marta. Não? Muito bem. Obrigada uma vez mais, professora. Agora, Marta, desculpa, Claro. é só uma questão, vou agora puxar a brasa à minha sardinha, mais ou menos, salvo seja. Vale a pena ler um livro que acabou de ser publicado pela minha colega Madalena Duarte, do Centro de Estudos Sociais e da Faculdade de Economia. Ela é uma investigadora de longo curso sobre estas temáticas, ao contrário de mim, que acabei de chegar. Mas a Madalena tem créditos firmados, é uma pessoa competentíssima, talvez seja conhecida de algumas e de alguns presentes na sala. Ela acabou de publicar, esta semana mesmo, um livro chamado O Papel do Direito e dos Tribunais na Violência contra as Mulheres, e vale muito, muito a pena mesmo. Tem uma componente mais académica, teórica, nos 2 primeiros capítulos, e, portanto, pode não interessar a toda a gente, porque, enfim, ela é socióloga do direito, portanto, tem ali. Mas depois, os capítulos 3, 4 e 5 são sobre realidades concretas e as vozes concretas dos protagonistas, quer das vítimas, quer dos agentes nos tribunais, das polícias e do Ministério Público. Portanto, vale a pena, de facto, e peço desculpa mas acho que vale mesmo a pena. O livro chama-se, ainda agora perdi, O Papel do Direito e dos Tribunais na Violência contra as Mulheres, e é um livro das edições Afrontamento.